Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato dos Estados Unidos segue adiante. Como é que tá o Caruana? Como é que tá o Hans Niemann, Wesley So, a turma toda, Aronian, os melhores jogadores dos Estados Unidos e, por que não, muitos dos melhores do mundo. A gente vai acompanhar algumas partidas e antes de uma novidade incrível, galera. Você pode ter a sua partida analisada aqui, uma réplica da sua partida analisada pelos computadores com uma música de fundo, com os lances. Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês, olha só. Aqui é de uma partida, vai simulando os tempos reais que aconteceram, uma partida que eu joguei aqui no chess.com. E tem a classificação dos lances, a análise da engine, né? Então você pode, de repente, colocar a sua imortal também, tá bom? Como é que eu faço, Rafa, pra ter minha partida aí? Basta você entrar no canal Xadrez Brasil Pro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E comenta lá em qualquer vídeo com o link da tua partida. E automaticamente, em breve, você terá a sua partida publicada, tá bom? Como é que eu vou saber quando minha partida for publicada? Vamos responder ao seu comentário já com o link da sua partida que vai ser publicada no canal Xadrez Brasil Pro, tá bom? Então aproveita essa novidade e agora vamos às partidas, vamos lá. Pessoal, temos dois gigantes aqui, Hans Niemann e Sam Shankland, pedreira pela frente aí no Campeonato Norte dos Estados Unidos. E o Hans Niemann abre aqui com o peão do rei E4, temos E5, os cavalos se desenvolvem, temos uma italiana, legal. Cavalo em F6 foi jogado, convidando para linhas do tipo cavalo G5. E aqui o Niemann não, prefere jogar como jogaria Magnus Carlsen D3. Bispo desenvolve, todo mundo faz o roque, cavalo de bem D2, D6. E aqui C3 jogado pelo Niemann, não se incomodando com o bispo G4, uma vez que ele já tirou a casa central do cavalo. A5 foi jogado, aquele lance que deixa guardar o bispo na gaveta, torre E1, H6. Temos o cavalo manobrando para a casa de F1, bispo B6 jogado pelo Shankland. E aqui H3. Bispo desenvolve, combate o bispo de casas claras. O Niemann prefere manter o bispo no jogo, temos a volta do bispo para D7 e o bispo A4 ganha mobilidade. Opa, ganha mobilidade. Temos cavalo em E7 propondo trocas, Niemann volta o bispo para a casa de C2, o Shankland aproveita para rotear o cavalo para a ala do rei e aqui o Niemann estoura o centro com D4. Torre E8 foi jogado, cavalo vem para a casa de G3, bispo C6, é a pressão no peão central que começa a se intensificar. E o Niemann tem que fazer alguma coisa, ele segue com o lance bispo E3. Vamos ver aqui a ideia, né? A ideia aqui é se o peão toma, ele tomaria de bispo. E aqui o peão está defendido 3 vezes, né? Tem 3 peças protegendo o peão contra 3 ataques. Então o peão está muito bem protegido. Por isso a partida seguiu com A4. Niemann segue com A3. Temos peão toma, bispo toma. E aqui o Shankland manobra o cavalo para a casa de D7. Uma partida de manobras. O cavalo agora está protegendo o bispo. Niemann segue com o poderoso cavalo em F5. Cavalo de D em E5 e agora bispo toma. O Niemann consegue danificar completamente a estrutura de peões aqui do Shankland e tem uma boa posição aqui, né? E o Niemann segue com o cavalo de 3 em D4. Rafa, essa turma não gosta de tomar peão? Eu já percebi isso. Toda vez que tiver um peão sobrando é melhor eu não tomar também, porque os grandes mestres não tomam. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Mas tem o tema da sobrecarga aqui, né? Então, por exemplo, se você capturar o peão aqui em D6... vem cavalo por F3 e não pode tomar de dama se não cai o cavalo aqui em D6. E se tomar de peão, cavalo F4 aqui. E as pretas têm um contra-jogo muito forte. Uma posição aqui extremamente vantajosa. Ah, Rafa, mas você tomou de cavalo, toma de dama. De dama é menos dramático. Depois de cavalo toma, peão toma. Poderia seguir dessa maneira. Pretas têm algum contra-jogo, sem dúvida nenhuma. Mas poderia seguir dessa forma. Também aí com chances para os dois lados. Talvez um pouquinho melhor para as negras, né? Depois aqui de algumas trocas. E a gente poderia ter uma posição aqui um pouquinho melhor para as pretas. A estrutura de peão aí dos dois não está muito boa, né? Não estão muito boas as estruturas. Mas, enfim, o jogo vai embora com chances aí para os dois lados, né? Por isso, o Niemann preferiu jogar com cavalo de 3 em D4. B5 jogado pelo Shankland. Cavalo em E3 aqui. Esse lance aqui, o computador considera como lance errado. Ele preferiu o lance dama C1, né? Um pouco difícil de entender aqui, de jogar o lance dama C1, né? O Niemann segue manobrando com o cavalo. Dama G5 foi jogado, cavalo de D em F5. E agora H5. O Sam vai tentando um contra-jogo na ala do rei. Niemann joga com o lance rei H1. Os computadores não gostam nem um pouco desse lance. Queriam que jogasse um garfo aqui no meio do nada.
um garfo que pode ser capturado, né? O computador tem cada uma, jogaria F4 aqui seguido de H4, né? É meio loucura isso aqui para jogar um torre F1, né? É um gambito de compensação a longo prazo, longuíssimo prazo, né? Mas o ponto todo é pressão em H5, pressão na coluna F, coisas bizarras. Por isso ele dá esse lance rei H1 como errado, mas na prática, meus amigos, tá tudo certo. Aqui H4 foi jogado, dama vem para D2, cavalo F4. E agora, hein? Tem uma pressão aqui em G2, F3 traz mais uma proteção. E aqui G6 foi jogado, tira o cachorro daí. Cavalo vem para D4, D5 jogado pelo Sam. E a gente vai sentindo a efervescência da posição, né? Realmente uma posição borbulhante aqui. Peão toma, cavalo C4. O que é isso aí? Errou, tá na cara, colocou o cavalo na cara do peão. Claro que não, pessoal. Ah, pendurou o cavalo, por isso que é um erro. Não, não é por isso, né? Esse lance aqui ganharia a dama, inclusive, né? Aqui é erro por conta de vários lances à frente aqui, segundo as máquinas, né? Mas certamente é um lance de efeito e um lance possível aqui da posição. Outra possibilidade seria jogar com a dama em F2. O Niemann vai para esse lance estranho, cavalo C4, mas a verdade é que ele tá atacando a dama. E se dama toma, o cavalo volta, né? Então é assim que segura a partida. Mas agora o Sam joga com esse lance F5, restringindo bastante aqui o Niemann. Niemann joga com torre em E2, o cavalo vem para F4, torre atacada vai para E3. Cavalo vem para D5, a torre volta, cavalo F4, torre E3. E o Sam segue agora trazendo o rei, evitando as 3 repetições. Deu aquela provocada e disse o seguinte: quando o jogador repete 2 vezes e muda na terceira, ele tá dizendo o seguinte: quem tá dando as cartas sou eu, né? Psicologicamente ele tá dando esse recado, né? Eu poderia empatar e não quis, não é esse o recado? Claramente é. Torre de A em E1 foi jogado, rei F6 jogado pelo Sam. O Niemann melhora a posição com o rei H2, cavalo vem para D5, torre atacada, volta para casa de E2. Cavalo F4, torre E3. Tá brincando com a presa, né? Aqui torre E7 foi jogada pelo Sam, tá brincando com a presa. O Niemann segue aqui com o rei G1 com as mãos atadas, torre de A em E8. Vai montando um ataque na coluna E, o Niemann já não resta mais nada. Ele joga um rei H1 qualquer e aqui o computador dá um lance errado porque as pretas agora ganham bastante atividade. Poderiam até jogar um lance do tipo cavalo F3, é bem estranho jogar dessa maneira. É bem estranho jogar esse lance. O Sam acaba não jogando. Ele vai para um lance igualmente bom. Acho que vale a pena focar no que foi jogado e não naquela linha de computador. Esse aqui é mais natural. Atacando a torre, torre de 3 volta para E2. Cavalo F4, torre 3. Mas aqui ele vai repetir mesmo, né? É impossível achar aquela linha de computador. Será, meus amigos? Sam, nessa posição, depois de brincar mais um pouquinho com a presa, segue com esse lance espetacular, meus amigos. Cavalo por F3, Hans Niemann. Que é isso? Que ataque é esse? Vamos ver, hein? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Não dá para capturar o cavalo de nenhuma maneira porque a torre está atacada aqui 2 vezes. Por isso, torre por E7 foi jogado, mas agora cavalo por E1... Temos torre por E8, bispo por E8 e o Niemann ganhou um peão, né? Bacana, bacana demais. A partida seguiu com bispo D1, segue o jogo, cavalo de E por G2. A posição do Niemann vai desmoronando. Bispo F3 segue na luta, cavalo E3, bispo por B7. Recuperou um peão de honra, mas depois de cavalo por H3. Hans Niemann, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Sam fez 94,6% de precisão aqui. Uma partida impecável, com lance brilhante. O Niemann acabou não encontrando as melhores linhas. Acabou ficando numa situação complicada. Ficou esmagado. E tivemos essa belíssima vitória, portanto, aqui do Sam. Vamos ver mais uma partida. Vamos lá. Niemann, que estava na liderança, cai agora para o meio de tabela. Está na 6ª colocação. Vai encarar o líder do torneio, o menino de 14 anos, Abhimanyu Mishra. Meus amigos, aqui então vai pegar fogo, hein? Vamos ver. Abhimanyu Mishra. Não confundir Abhimanyu Mishra com o Misha, o Mikhail Osipov, aquele menino que jogou com Karpov e chorou, né? Ele chorou, mas a turma fez uma montagem engraçada lá, o meme, né? O menininho chora porque ele tá na TV, por causa do barulho, não sei o que, não é por causa do Karpov entrando lá, o campeão mundial. Mas o meme ficou muito bom. Bom, mas não tem nada a ver, aqui é outro, é o Mishra. Abhimanyu Mishra não é o menino Osipov, que inclusive parou, jogou recentemente, hein? Mas tá com 1.100 de rating, com 10 anos de idade, por aí. Um jogador provavelmente vai levar o xadrez como um hobby, um jogador amador.
E4 foi jogado por Abhimanyu Mishra. C5, a siciliana, cavalo em F3, cavalo C6. E aqui, bispo B5 foi jogado pelo Mishra a Rossolimo. G6, Roque, bispo G7, C3, Granito. Cavalo em F6 foi jogado, torre 1 protege o peão, o Roque, D4 estoura o centro. Abre a siciliana, D5, E5. Virou o que isso aqui? Uma variante do avanço aqui, quase uma Caro-Kann do avanço aqui, mais ou menos. Cavalo E4 foi jogado aqui pelo Hans Niemann. Bispo por cavalo, peão toma, bispo E3, trazendo mais uma proteção no peão central. E por que não ameaçando tomar isso aqui, né? Dama B6 foi jogado, protege o peão, ataca outro. Dama C1 faz a proteção também, dá suporte nas casas escuras. E aqui, C4 foi jogado pelo Hans Niemann. Abhimanyu Mishra segue desenvolvendo peça. Niemann toma, pá, cavalo toma, bispo vem para casa de F5, passando o bispo mal à frente da cadeia de peões. Ah, que sacanagem você chamar esse bispo de mal, não vamos julgar assim as peças. Não, é o nome técnico, né? O nome cujos peões fixos estão na mesma cor do bispo, ele recebe esse nome, né? Um bispo mal aí, ou bispo ruim, né? Então, o que você faz quando você tem um bispo mal? Ou você troca ele por algum cavalo, por alguma peça, ou prioritariamente pelo bispo de casas claras do adversário, que não existe, ou você passa o bispo à frente da cadeia de peões para ele se tornar um bispo mal ativo. Muitas vezes um bispo mal pode ser uma peça muito boa. A partida seguiu com B3 e agora bispo vem para casa de D3, H4, H5, parando os ataques do Mishra, bispo G5, torre E8 protege o peão. B por C4, D por C4, cavalo vem para o centro, bispo liquida, se livra do bispo mal. E aqui torre toma e torre de A em B8, Niemann domina a coluna B. Mishra segue com torre 2, lances precisos. Eu falei isso e a barrinha caiu. A barrinha preferia o lance dama F1 aqui atacando o peão do C4. Mas torre 2 segura aqui a sétima horizontal. Tá muito bom, né? Dama em A5 foi jogado. O Niemann sabe que as brancas vão montar o ataque aqui. Qual que é a estratégia das brancas? É muito clara. É jogar o peão E6, tentar quebrar aqui a estrutura de peões. Olha, até mesmo ideias como G4 seguido de H5 podem existir. A posição aparentemente calma está a 2, 3 lances de virar uma bagunça. Uma bagunça. Esse é o xadrez da vida real. Ah, isso aqui tá muito calmo. Aqui a pancada vai chegar. Dama em E3 foi jogado. Se o Niemann não tomar cuidado, ele segue com dama D5. Importantíssimo lance, lutando pela casa de E6. Mishra segue com torre de A em E1. E aqui dama em E6. Notem como o Niemann evita, ele ocupa a casa de E6 para evitar o avanço do peão. F3 é possível nessa posição, vai acontecer logo mais. Seguimos com dama em E4, torre B5 jogado pelo Niemann. E aqui F3. O menino Mishra preparou a alavanca com G4, preparou grandes ataques. Aqui a emoção vai ser forte. Se o Niemann não fizer nada. Dama D5 jogado pelo Niemann. Ele quer trocar peças desesperadamente. Mishra quer continuar com o ataque. E o Niemann vai para o contra-jogo. Olha que aula. Isso aqui é aula de xadrez, né? Se o Niemann não fizer um contra-jogo no centro ou na ala da dama, ele vai ser atacado na ala do rei. Ele vai levar mate em poucos lances. Por isso, D por C5, dama por C5, cheque, dama cobre. E aqui, torre C8 foi jogado. Temos dama toma, torre de C toma. E aqui E6 disparando esse peão. O Niemann captura a torre E4. Aqui o Mishra entregou um peão, mas ele tem uma estrutura de peões muito forte aqui, peças muito ativas, né? Niemann segue com bispo por peão, torre na coluna C, bispo E5 e agora a torre de E por C4. Meus amigos, aqui parece que tinha que jogar primeiro um A4. Faz diferença isso? Vamos ver que sutileza é essa. Tem bispo por E7 aqui também que é bom. Tem alguns lances bons. O Mishra foi entregando algum material aí, tá com 2 peões a menos para melhorar a atividade das peças, mas agora ele faz a execução errada. Era importante jogar um A4 primeiro, vamos ver por quê. Um dos pontos-chave aqui é porque não existe a casa de H2, e quando o rei tomar um cheque na fileira do fundo, ele vai ter que sair e esse peão aqui tá desprotegido, né? Vamos ver. Torre toma em C4. O que o Niemann faz? Ele aproveita esse erro aqui do Mishra. Ele troca as torres e segue com o lance bispo G3 aqui. Torre B1 também seria muito forte, aproveitando que o rei não tem a casa de H2, né? Então, poderia seguir com torre B1. Bispo G3 foi jogado pelo Niemann. E depois da cobertura da torre, torre B2. E o Mishra teria uma boa posição. Niemann segue com o lance bispo G3, que o computador dá como errado, mas na prática é um lance que incomoda demais. Aqui rei F1 foi jogado tentando sair de uma rede de mate. Torre B1 vem com cheque.
E aqui, o menino Mishra, com pouco tempo no relógio, tudo que ele precisa fazer é jogar rei E2. Tudo que ele precisa fazer é sair daí com o rei. Rei E2, por exemplo, se jogar um torre C1, um torre 1 com cheque, não tem tanto futuro assim, o rei escapa. Se jogar um torre cheque seguido de torre pro peão, ok, as brancas podem lutar por um empate. Mas nessa posição o Mishra vai para o dramático, bispo C1, meus amigos. Esse é o xadrez da vida real. Como é que castiga isso? Tem várias maneiras. Dá até para tomar em H4 já, por conta da sobrecarga aqui da defesa da torre. Mas o Niemann segue com torre A1, sobrecarregando a posição. A4, bispo por H4 foi jogado. Rei, aqui é possível tomar o bispo, cai o outro. Aqui o Mishra preferiu jogar com rei E2, torre cheque, bispo cobre. E aqui mais uma vez errou o Mishra. Tinha que tirar o rei aqui para F1 ou o rei para D3. Fez essa subida de bispo. Bispo G5 agora. Como é que faz para defender o bispo? F4 parece que defendeu tudo, mas bispo H6 mantém uma tensão insuportável. Rei D3 foi jogado. E5. Olha a pressão em cima agora do ponto de F4. A partida seguiu com G3 protegendo, peão toma, E5 trazendo o tormento de volta. Torre C8 com cheque, o rei sai. Torre C cheque, o rei... Torre A7. Rafa, não entendi nada que você falou. Não interessa. Tem emoção aqui. E por F4 foi jogado. Torre A6 com cheque, rei F5. Torre A5, cheque, rei G4. Para de rir. Torre A6 foi jogado atacando o peão H4. Dispara o peão passado. Torre por G6 com cheque, o bispo cobre, meus amigos. Como é que para esse rei aqui? Esse rei aqui parece um rei musculoso, ó. Isso aqui, as costas dele, aqui os dois braços, ó. Esse rei tá vindo com tudo. A partida seguiu com o bispo B4, F3, dispara aqui, levanta um braço. Bispo C5 foi jogado, H3, já levanta o outro, já prepara pra alavanca. Bispo E7, F2 aqui, ó, que isso? Aqui torre por G5, cheque, o Niemann acabou de sacrificar uma peça. No entanto, depois de rei F4, meus amigos, Abhimanyu Mishra abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Legal essa sequência aqui do Niemann, né? Permitiu o bispo E7, não tem defesa, disparou com o peão. E aqui não tem como parar a promoção do peão, meus amigos. Ah, mas Rafa, ele não viu que tinha a torre G8 aqui. Porque se promover, né, ele vai dar cheque aqui e vai capturar a peça na sequência. É verdade, ó. Promove, agora dá cheque aqui. Opa, por que será que não vai, ó? Por que será que não vai? Né? Aí no xadrez real, se o cara te dá cheque, você captura. Isso já aconteceu mesmo. De capturar o rei e não devolver, né? O cara fala, não, capturei, é meu, né? Captura o rei e olha, há quem quebre a cruz do rei também e sai correndo pelo salão. Samuel, The Kingbreaker Sevilla. Pessoal, brincadeiras à parte, uma belíssima vitória aqui do Hans Niemann para cima de Abhimanyu Mishra. Vamos ver mais uma partida e depois eu mostro a classificação do Campeonato dos Estados Unidos. Vamos lá. Fabiano Caruana contra Darius. Vamos lá, peão do rei jogado. Temos aqui uma italiana, mais uma. E aqui com D3. É o que a turma joga, né? Bispo C5, Roque D6, C3, A6. Parece que essa partida é um clone de alguma que eu já vi. É bem parecida mesmo. H6, cavalo BD2, Roque H3, A5, torre E1. Bispo E6, B3 faz a proteção e torre vem para casa de E8. Caruana segue com o bispo B5. Uma partida bem parecida com a do Niemann contra o Shankland, mas já com algumas diferenças, claro. Bispo D7 foi jogado. Na partida do Niemann, esse peão tava em B2, esse peão tava em A2 e jogou um bispo A4 com bispo C2 e tal, né? Já é bem diferente. Cavalo F1 foi jogado, cavalo B8 propõe trocas. Bispo toma, cavalo E3. E aqui é um cavalo bastante forte. O Darius decide capturar esse cavalo. Será que foi uma boa decisão capturar esse cavalo? Tem outras maneiras de combater esse poderoso cavalo que vai lá para F5? Não sei. O Darius decide que é hora de tombar. Caruana captura, bispo por E3, D5 ataca o centro. Peão toma, cavalo toma, bispo atacado volta para proteger o seu exército. E aqui C5 ganha espaço. Tá bom. Dama C2 foi jogado, dama C7. Termina o seu desenvolvimento, conectam as torres. Torre E2 foi jogado, pressão no peão central. Torre E6, torre dobra. Por enquanto as pretas protegeram ali o peão central. Dama B1 jogado pelo Fabiano Caruana. O melhor lance da posição. Esses caras têm muito entendimento mesmo, né? De xadrez. Porque essa posição é difícil de achar um lance, né? Já é aquela posição que você tenta achar alguma coisa pra ganhar, assim. Não, dama B1 jogada aqui pelo Caruana. Cavalo de 7 em F6, cavalo H4.
B6, o cavalo vem para F5. Vamos vendo qual que é o plano aqui do Caru. Dama D7, jogado pelo Darius. E aqui o cavalo volta para casa de H4, né? Então, feliz por ter deslocado a dama para casa de D7, o cavalo volta. Aqui, cavalo H5 foi jogado. G3 controla a casa de F4, um lance bastante natural. No entanto, computadores preferiam voltar a manter a pressão no peão central. A comprometer, né? A gente fala, todo avanço de peão é sagrado, né? O avanço do peão é sagrado, é uma coisa que você tem que... Nossa, você tem que pensar 1000 vezes antes de fazer. O Caruana, claro, sabe disso. Mas ele achou que era um mal necessário aqui jogar esse lance de G3. Cavalo de H em F6 foi jogado. O cavalo volta a pressionar o peão central. Torre de 6 em E7. E aqui, não entendi esse lance. Dá pra tomar. Acho que o Darius estava com pouco tempo no relógio, né? Aqui o natural, dama C7, protegendo o peão. Daria conta do recado. As pretas têm até uma posição boa. O Darius, com pouco tempo no relógio, dá aquela penduradinha. A penduradela. Vamos lá. Torre toma, torre toma, torre toma, cavalo toma. E tudo bem, cai aqui em H3. Parece até que deu tudo certo e recupera o peão o Darius. Mas o Caruana tem uma boa posição agora. Dama D1, dama vem para F5, dama E2. Protege o peão, dama E6, dama em E1. E aqui dama em F5, rei G2. Vamos ver aqui a técnica de final, né? Porque agora a gente vai para um finalzinho. Batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de cavalos, que acabou se transformando numa batalha bispo contra cavalo, claro, com as damas ainda no tabuleiro. E a questão agora, né, vai para aqueles finais, assim, extremamente técnicos, o rei dando suporte pro peão, a entrada ali, vai para esse final bispo contra cavalo com peões fixos nas casas escuras, né? Vamos ver a técnica aqui do Caruana, ó, ele passa o bispo lá para atacar o peão. O Darius vai para esse contra-jogo com o cavalo D4 na hora H, né? Fica aqui segurando esses caras. Só que agora o Caruana vai tentar levar o rei lá para perto do peão, do cavalo. Será que dá certo? Primeiro bispo C7 jogado pelo Caruana. Vamos ver qual que é a ideia. Rei E6 foi jogado rei E4. Cavalo D2 com cheque. Tá jogando muito o Darius aqui esse final. Rei E3, o cavalo volta para B3. Aqui uma outra possibilidade seria jogar também com cavalo F1. Mas aqui já é difícil calcular tudo isso, ainda mais com pouco tempo no relógio. Cavalo volta, bispo F4 jogado pelo Caruana, rei vem para F5, não, aqui tinha que mais uma vez manobrar o cavalo, seria o lance correto aqui, e joga aqui esse lance rei F5, bispo E3, agora vai ficando difícil de proteger o seu exército. Rei H5 foi jogado, tudo bem, ainda dá para defender, né? Aqui, se o rei encostar no cavalo, ainda dá para jogar um rei E4. A posição é bem perigosa, né? Bem perigosa. E olha, cuidado para não perder aqui. Rei por cavalo, ainda poderia perder a partida. Então, aqui todo cuidado é pouco. Bispo H6 jogado pelo Caruana, rei F5. Bispo G7, cavalo C1. Cheque final delicado, né? E aqui, enfim, Caruana vai pro melhor lance, rei D2. Segue com o rei E3, que final difícil, meus amigos. Mas o Caruana tá tentando ganhar a oposição aqui, ele quer encostar, ele tá tentando criar uma situação de Zumbislândia, de Zugzwang, onde o jogador de negras não vai ter lance bom. E é exatamente o que acontece agora, né? Já existe uma ameaça também de bispo C3. A partida seguiu com rei G6, bispo B2, rei F5, bispo C3. Percebem essa perda de tempo aparente que o Caruana fez de propósito com B2 vindo para C3, porque agora é finalmente a situação de Zumbislândia, né? Aqui, ó, rei G5 foi jogado rei E4. Rafa, por que você fala Zumbislândia? Porque tinha um inscrito que falava que eu... Por que eu falava Zumbislândia? Eu falava, não, mas eu falo Zugzwang, né? A palavra alemã lá, tal. Ele fala, não, juro que eu ouço Zumbislândia. Aí tá bom, então virou Zumbislândia. Rei G6 foi jogado, rei F4, encosta no peão, rei H5, rei F5. Que final perfeito desse Fabiano Caruana, né? E agora sim, Zumbislândia total, né? Acabaram aí as possibilidades das negras. Pô, claro, ainda segue na luta o Darius, mas depois de alguns lances, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, é o líder Caruana. Vamos ver aqui a classificação do Campeonato dos Estados Unidos por enquanto. Fabiano Caruana na liderança com 3 pontos em 4 partidas, invicto, 2 empates, 2 vitórias, 3 pontos. Segunda colocação, Hans Niemann, 2,5 pontos, empatado com Sam Shanklin e Abhimanyu Mishra. Meus amigos, aqui realmente está espetacular. Vale dizer que o Sam está invicto, hein? 3 empates aí, 1 vitória.
E quem mais? Temos na sequência Lenier Domingues Pérez, Wesley Sou Aronian com 2 pontos, Samuel Sebian, só pedrada, galera, só pedreira. E aqui, não indo tão bem o Darius, Jeffrey Chung e Andrew Tang. E o Ray Robson, de fato, surpreendeu aqui, porque a gente esperava que ele tivesse tendo um desempenho melhor aqui no campeonato. Não conseguiu vencer até agora, 2 empates e 2 derrotas. Mesma situação do Andrew Tang, que também não conseguiu vencer. O Jeffrey Chung, que também não conseguiu vencer. O Darius também... Bom, vários não conseguiram... E o Darius também não conseguiu vencer, né? A gente segue acompanhando o campeonato dos Estados Unidos, que vai até o dia 18 de outubro. Ainda tem muita rodada pela frente. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!